Você que trouxe a Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 11. Nós vamos ler somente a metade de um versículo. Mateus capítulo de número 11. Versículo 11. Mateus capítulo 11, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João Batista. Vamos ler de novo? Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João Batista. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela leitura da tua palavra, Pai. Agradeço o Senhor por essa oportunidade, por esse momento, Senhor. Faço um pedido ao Senhor, que no teu nome seja repreendido todo tipo de demônio, toda crasta, toda potestade, Pai. Senhor, todo espírito noturno, que nada venha nos atrapalhar, Pai, e que o Espírito Santo esteja nos abençoando, falando conosco e trazendo o temor do Senhor ao nosso coração. Amém e amém. Pode se sentar. Irmãos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Bastante. Nós lemos somente a metade de um versículo. Mas que versículo profundo é esse, irmãos? Quem disse foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo a respeito de João Batista, que os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Tem tradução que diz semelhante a João. Sobe uma indagação, uma pergunta no nosso coração: o que Jesus viu em João? Ou o que João tinha para atrair Jesus, ao ponto de Jesus dizer que os nascidos de mulher, não há ninguém semelhante a João, não há ninguém maior do que João. Irmãos, se nós for observar, nós fica pensativo quando lê um versículo desse. Por quê? Sabe aonde o Senhor me levou? Lá em Gênesis. Na hora eu comecei a pensar em Adão e Eva, mas o Espírito me lembrou: Adão e Eva não serve, porque Adão e Eva não foi gerado de mulher, não nasceu de mulher, então está excluso. Eu comecei a pensar e o Senhor me levou a pensar na vida de Enoque. Quem foi Enoque, irmãos? Um homem que andou com Deus. Gênesis 5, 21 começa a dizer que com 65 anos de idade, Enoque tem um filho chamado Matusalém, que em Gênesis 5, 29, esse homem viveu 969 anos na terra. Eu parei e comecei a pensar, que pai era esse? Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ao ponto do Senhor o tomar para si. Irmão, você tem noção do que é andar com Deus? Você agir dentro dos preceitos, dos princípios, você obedecer os mandamentos, tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor diz, ao ponto do Senhor o tomar para si. Peraí, e na mente de Jesus, Enoque não é maior do que João Batista?
Meu Deus, que é isso, meu Deus? O que Jesus viu em João? Será que Jesus estava vendo era a estatura de João? Não, não era. Porque tinha os filisteus, que dava mais de 3 metros de altura, inclusive Golias. Então fica claro que não era na estatura. Mas o que Jesus viu então em João? O que Jesus viu? Espera aí, Enoque, um grande homem ao ponto do Senhor o tomar para si. E eu comecei a pensar comigo, meu Deus, o que João tinha de precioso? O que João fez, Jesus? O que João fez, Jesus? Eu comecei a pensar na família. Eu fiquei pensando, meu Deus, o quanto é sério. Enoque foi um grande homem que andou com Deus, ao ponto do Senhor o tomar para si. Enoque não morreu. E eu fui escafuchando a família de Enoque. De Enoque vem Matusalém. De Matusalém nasce Lameque. De Lameque nasce outro que é Noé. Eu parei e pensei, meu Deus, quem é Noé? Que o Senhor arrependeu tamanho. Está escrito em Gênesis 6, no versículo 6, que o Senhor se arrependeu de haver ter feito o homem. E bem no versículo 8 e 9, ele diz para Noé: Noé, eu arrependo de haver ter feito o ser humano. E tem mais, Noé, o fim do ser humano é chegado a mim. E eu fui observar a vida de Noé, irmãos, um homem também que andou com Deus, que no meio de uma geração corrompida e corrupta, o Senhor achou graça na vida de Noé. Mas tinha uma linhagem, irmão, entendeu? Nada mais, nada menos, filho, do que o Espírito Santo levando o pastor para orar para as famílias. Uma linhagem. Noé era bisneto. Mas tinha, filho, uma hierarquia espiritual de temor a Deus, de reverência a Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, no meio de uma geração corrompida, Pai, Noé ouvia o Senhor falar. E o Senhor disse para ele construir uma arca. Todos conhecem a história. Ele vai e constrói. É tanto que em Hebreus 11, versículo 7, diz que ele, sendo temente a Deus, ele preparou uma arca para a salvação da sua casa. Diz, meu Deus, Jesus, será que não viu isso não? Mestre, o Senhor passou batido. Espera aí, Noé, Enoque, não dá nem para pegar uma beiradinha com João Batista. Ô mestre, me ajuda. E no decorrer da história você vai ver que não deu. Tiveram os trabalhos bonitos, apresentaram o trabalho bonito para o Senhor, apresentaram os seus corpos em sacrifício para Deus, mas não igualou a João Batista. Não. Você vê a mão de Deus sobre a vida de Moisés. É lógico, filho, é numa conjectura de opinião, porque a mão do Senhor é sobre todos nós. Mas Moisés foi um grande líder. Espera aí, tudo por intermédio, filho, de Moisés, de Arão. Quando ele sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho. Você conhece a história. Moisés sobe, filhinho, em intimidade com Deus. Fica 40 dias, 40 noites no monte. O Senhor disse, filho, Êxodo 32, 6 e 7. Desce porque o teu povo corrompeu. Moisés desce. Havia feito um bezerro de ouro. Moisés fica irado.
O Senhor Deus diz: deixa, que eu vou me acender o meu furor contra eles. Eu vou destruir esse povo, e de ti eu faço uma nova nação. Olha a intimidade de um servo de Deus. Diz: não, Senhor, faz isso não. Isso não vai pegar bem. Os egípcios, lá da onde o Senhor tirou o povo, vai dizer que o Senhor não foi capaz de tirar o povo do Egito e introduzir eles na Terra Santa. Faz isso não. Não vai ficar bom para o Senhor. Arrepende. Seja apalcado esse furor do Senhor. E a Bíblia diz, em Êxodo 32:14, que o Senhor se arrependeu do mal que havia de fazer sobre o povo. Sabe por quê? Por causa de um líder, Moisés. E Moisés não é maior do que João Batista. Você está entendendo? O que Jesus viu em João Batista? Aí nós entramos no texto. João era primo de Jesus. Será que era por isso? Não, eu afirmo que não era. E prova à luz da Bíblia que não era. Não é isso. Lucas 11:24. Jesus estava pregando um sermão, dizendo que quando o espírito imundo sai do homem, quando a pessoa é liberta, que o ser humano é liberto, esse espírito que estava no homem ou na mulher, ele sai, anda por lugar áridos e seco, caçando repouso. Quando ele não encontra, ele volta lá da onde ele saiu e leva com ele mais 7. Jesus estava explicando isso para a multidão. Lá no versículo 27, uma mulher levanta a mão e diz: bem-aventurado é o ventre que te trouxe. Bem-aventurado é o seio em que tu mamaste. Jesus diz: bem-aventurado é aquele que ouve e guarda a minha palavra. Filhinho, se ele não aceitou esse tipo de incentivo, de elogio com a própria mãe, muito menos, filho, ele estaria puxando para primo. Muito menos. O que Jesus viu em João Batista? Entenda isso, filho. João Batista era solteiro. João Batista era jovem. Porque muitas pessoas dizem o seguinte: eu preciso casar para mim fazer a obra. Eu preciso casar, porque sozinho eu não dou conta, eu não consigo. Filhinho, é conversa. É conversa. Uma das características que Jesus viu em João foi isso. Solteiro. O ministério de Paulo era o quê? Solteiro. O próprio Senhor, solteiro. Então, filho, essa desculpa, ela não encaixa. João era solteiro, filho, mas com um coração voltado para o Senhor. João era cheio do Espírito. E é isso que nós precisamos. Filhinho, se nós quisermos ser reconhecidos pelo Senhor, nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. E tem mais, filho. O pastor trouxe aqui um copo d'água, eu já tirei nele. Mas se você encher esse copo d'água, ele não cabe mais nada, porque ele está cheio. Ou seja, filho, uma pessoa cheia do Espírito Santo, não cabe nada mais nela, ela está cheia. Jesus viu isso em João. Quem era João, irmãos? Filho de Zacarias com Isabel. Filho nasceu por um milagre. Agora, quantas pessoas, irmãos, que tiveram vida com Deus? São poucas que eu falei. Mas espera aí, a vida dessas pessoas foi tão valiosa, tão útil diante de Deus. Espera aí,
Se fosse para mim dar a sentença, eu ia dizer a vida de Moisés. Não, Moisés é maior do que João. Mas Jesus olhando, irmãos, Jesus viu mais coisa em João que ele não viu em Moisés. E eu vou te provar, ele não viu. Tira mais de 2 milhões de pessoas do Egito. Lidera mais de 2 milhões de pessoas. Espera aí. E a vida de João agora ganha de um líder desse? São coisas, filho, que o Senhor vê, que às vezes só Ele, e se Ele não nos revelar, nós passa batido. Sem medo de errar, nós passa batido. Presta atenção numa coisa. Quando Jesus pequeno, em Mateus 2, que Herodes o Grande fica sabendo da profecia, porque há 400 anos, filho, havia um silêncio. Profeta nenhum estava entregando profecia, estava vivendo de profecia do passado. O Senhor estava silenciado. Quando nasce Jesus, sabe o que acontece? Herodes descobre que havia uma profecia. E ele diz: eu preciso dar um jeito de acabar com Jesus. Era o cão usando Herodes. E ele manda matar todas as crianças, filho, de Belém e da circunvizinhança vizinha, de 2 anos para baixo. Estratégia do diabo para ver se pegava Jesus. E nessa aí, filho, só sobrou 3 crianças. Jesus, José e Maria fogem para o Egito. O historiador diz que fica lá cerca de quase 2 anos. E esse aqui, o personagem da noite, João Batista. Zacarias e Isabel fogem com ele para as montanhas, para o deserto do Jordão. E o outro era Natanael, que segundo a história acharam que Natanael era o Messias. João 1,45, Filipe encontra com Jesus, encontra com Natanael, e diz: olha, encontramos aquele que os profetas profetizou dele, Jesus de Nazaré. E Natanael disse: ué, pode vir alguma coisa boa de lá? Ah, mas tinha coisa boa, porque ele não sabia. E quando Jesus encontra com Natanael, ele diz: eis aí, ó, um israelita perfeito, que não há nada dolo, nada falso nele. Natanael para e diz: uai, o senhor me conhece? Ele falou: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Porque a mãe de Natanael, filho, na matança, ela esconde ele debaixo das folhas, debaixo de uma árvore chamada figueira. E a tropa vem e mata as crianças, filhinho, e ele fica lá debaixo das folhas dormindo. É por isso que o Senhor diz: eu te vi. Ou seja, só não te matou porque eu não deixei. Parece que aparece, filho, ei, e dá pouco valor. Mostra Natanael fazendo as coisas. É uma passagem só e parece que acabou. Mas, filhinho, é um exemplo para nós. Ou seja, o nosso Senhor, filho, Ele está de olho. Ele cuida de nós, Ele zela, filho. E o outro, filho, foi João Batista, que fica para os desertos, filho, cerca de 20, e vem pregando uma mensagem que ninguém nunca tinha visto, ouvido alguém pregar. João Batista. A pregação de João, irmãos, foi uma pregação marcante. Um jovem simples, mas cheio do Espírito Santo. João se vestia de roupa de pelo de camelo, alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre.
mas cheio do Espírito Santo. E ele vem pregando numa época terrível, que ninguém estava quase acreditando em nada. Surge agora um pregador trazendo uma mensagem diferente. A mensagem dele era o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Olha que mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependimento. E Jesus viu que não tinha coisa, mensagem melhor do que essa, para os dias atuais, do que o arrependimento. E quem vem pregando? João, solteiro. E João começa então, irmãos, um ministério novo. Porque no Velho Testamento não tinha batismo. Não tinha. Velho Testamento só tinha circuncisão. Agora vem um pregador diferente, um jeito de falar diferente. Mateus 3, versículo 10, ele começa a pregar o seguinte: raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ainda vindoura? Quem? Isso é jeito de pregar, irmãos. Eu imagino comigo João no século atual, hoje, ia ficar só ele dentro da igreja, capaz que mais ninguém. A geração de hoje, ela quer ter o ego maciado. Poderia dizer, muitos é igual a Acabe. Se falar alguma coisinha mais duro, ele sai de narizinho empinado: olha, eu não volto mais. Filhinho, aconteceu no ministério de Jesus, João 6, 66 adiante. Jesus pregando uma palavra firme. Muitos vazou, foi embora. 67, ele vira para os discípulos e diz: vocês não querem não? 68, Pedro diz: Senhor, para onde nós vai? Espera aí, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu entendo, filhinho, que ele diz o seguinte: espera aí, se tiver um melhor do que o Senhor, eu vou. Não tem, para mim não tem melhor do que o Senhor, então eu não vou. Mas Jesus foi claro: se quiser ficar comigo, é do meu jeito. Filhinho, eu entendo uma coisa, que o diabo não precisa fazer muita coisa não. Qualquer coisinha hoje, muitos vão embora e não volta mais. Eu digo uma coisa comigo, filho. Se a quantidade de igreja que tem, que está aberta aqui, em Formiga, se elas tiver solução para os problemas, precisa abrir mais não, pode parar. Não precisa. João trouxe uma mensagem de arrependimento, um ministério novo. Espera aí, filho, para implantar uma coisa nova só por Deus, uma vez que nós somos acostumados, tomar um chazinho, está entendendo, uma sopinha, quando se alimenta mais forte é perigoso você passar mal, porque o seu organismo está acostumado. Agora vem João, raça de víbora, quem ensinou vocês? Lucas 3, versículo 14. Um dia, o envio do Espírito Santo, um policial me parou e fez uma porção de multa e fez mais, e começou a conversar muito. Eu virei para ele e falei assim: deixa eu falar uma coisa para o senhor. Por que o senhor não prende esse caminhão? Aproveita o embalo, senhor, prende ele, senhor. Realmente, ele está meio ruim mesmo dentro da lei, prende ele, eu sou de acordo com o senhor. Prende. E falei assim: deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor já leu na Bíblia a respeito do senhor? Ele falou: não, não li não. Pois depois o senhor lê em Lucas 3, eu estava até com a Bíblia em cima do banco, Lucas 3, 14. O senhor vai ver que com 3 frases, o que diz a Bíblia a respeito do senhor?
João diz o seguinte, quando o policial chegou, o policial diz o seguinte: e nós, o que nós devemos fazer? João diz: a ninguém trateis mal, contentai com o vosso salário, e não deis denúncia falsa. Fechou. Ele saca da caneta, escreve, e as coisas mudou de figura. Fim, palavra de Deus. O povo da época tinha respeito de João, tinha temor de João. Hoje em dia é normal, filho. A pessoa está preocupada, pregando em jejum, em oração, buscando, lendo, e alguém dentro da igreja mascando chiclete, mexendo no celular. Falta de temor. Falta de temor. Jesus viu isso em João. Um punho firme. Ei, sisudo no falar. Constante, filho. Vivia o que pregava. E o que pregava também ele vivia. A Bíblia diz, filho, que João, presta atenção, João era cheio do Espírito Santo. E uma coisa, filho, que o ser humano cheio do Espírito Santo, ele não suporta, é coisa errada. Não suporta. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo, não suporta. O erro não combina. É luz, não combina com treva. Não combina. E João agora vem cheio do Espírito Santo e começa a pregar firme. E levanta ali um ministério, filho, diferenciado da época atual. A Bíblia diz em Mateus 3, filho, que ele começa o ministério dele pregando. Reúne em torno de 200 discípulos. Mas o mais gostoso da vida de João, filho, que me chamou a atenção, não é isso. É que João chega, filho, para Herodes. Um homem que todas as quarta-feiras, Herodes, o tetrarca, porque tinha 4. E esse Herodes, filho, todas as quarta-feiras, volta de 2 horas, depois das 2. Fila se formava para vir até Herodes, para que Herodes o resolvesse a situação de cada um deles. Eles vinham buscar uma palavra de Herodes. E a fila caminhando. E um dia, a história diz que João também entra na fila. A fila está caminhando, você está entendendo? A fila está caminhando. João vem por aí. Você entendeu? A fila está caminhando, João vem. Ei, Herodes não sabe de nada. Às vezes para muitos o pecado aparentemente parece que está quieto, você não está entendendo. Jesus está deixando claro que João vem por aí, para denunciar o pecado. Eu acredito, filho, não dessa forma, mas vai se levantar muitos com autoridade, filho, e cheio do Espírito Santo para condenar o pecado. A história diz que João então chega, e chega diante de Herodes. Herodes diz: pois não, Senhor, em que eu posso ser útil? João para. Ei, Joséfo fala da história de João. E João leva o dedo na cara de Herodes e diz: você é um adúltero. A sociedade, adúltero. Porque Herodes havia casado, filho, com a mulher de Filipe, seu irmão. Não tinha um que tinha coragem de alfinetar e falar a verdade. Mas João olha e diz: adúltero. Você tem noção do que é isso, filho? Você chegar para uma autoridade e apontar o dedo e repreender ela?
Não, não vem não. Se não for cheio do Espírito, não faz não, irmão. Você tem dó. Você é bom líder. Tipo Josué, lá em Josué capítulo 9. O diabo é esperto, fez um dilema. Juntou um montão de gente. Nós vamos pegar ele. Na tucaia nós pega ele. Deixa com nós. E diz Josué, nós vemos a fama do seu Deus. Nós estamos de olho. Nós vemos como é que você venceu aí, Jericó, essas muralhas grandonas. O historiador diz, tinha lugar que dava cerca de 45 metros de altura. Só de helicóptero você está lá dentro. Se não abrir o portão, você não passa. Não tem escada que alcança. E foi amassageando o ego de Josué. Faz aliança conosco, senhor. Você está vendo as crianças aqui, os sapatos, olha aqui. Os rótulos aqui, ó. Do vinho, do pão, aqui, pão. Esse pão nem presta mais, Josué. O nós vimos por causa da fama do seu Deus. Josué quebrantou. Sabe o que fez? Fez aliança com eles. 3 dias depois descobriu, sabe quem era? Inimigo. Que Jeová havia dito, ó, essas terras aí são de vocês. O diabo é esperto, é ligeiro. Então, filhinho, se nós agir com sentimento de dó, filhinho, nós não presta para fazer a obra de Deus. Não presta. Filhinho, nós temos que pedir orientação de Deus. Porque olha o que Jesus viu em João. Se fosse para perguntar, mestre, mestre, João apareceu trilhando o caminho para o Senhor. João diz que não é capaz de desatar a sandália dos pés do Senhor. E João está pregando desse jeito. Qual é o ouvido que vai aguentar o Senhor então? Porque diz que ele falou que o Senhor é maior. Agora ele está chamando raça de víbora, bando de cobra. Peraí, Jesus, quem é que vai aguentar um trem desse? Mas quando tem o Espírito Santo no meio, filho. Ah, filhinho, você tolera. Filhinho, mensagem dessa aqui talvez não é agradável, não é aprazível, não arranca a glória nem aleluia, mas me ajuda e te ajuda a entrar no céu, filho. E João diz, adúltero. Sabe o que aconteceu? Não foi uma vez só não, diz a história, irmãos. Que João importunou a Herodes. Ou seja, eu vim para pregar arrependimento e é necessário, Herodes, que você arrependa. Você precisa de arrependimento. Mateus 14, filho, escuta isso. Parece que eu vejo na mente do diabo. O diabo dizendo assim, João, você escapou de mim quando criança, não foi, João? Foi, você escapou, você foi ligeiro. Mas eu vou te pegar, João. Eu vou te pegar, João. Mateus 14, versículo 3. Diz que no aniversário de Herodes dá um banquete. A Bíblia diz que ele dá um banquete, toma vinho, se alegra. A filha de Filipe com Herodes, a Herodias, qual a mulher que era de Filipe, agora está, como se diz, casada com Herodes. A filha dela dançou na presença de Herodes, bonita, e requebrava. E ele já golado, disse, menina, pode pedir o que você quiser que eu te dou. Até a metade do meu reino eu te dou. Parece que o cão diz, uai, com isso aí eu não contava não, uai. Eu não estava esperando esse negócio não. Assopra na cabeça, como se diz, na mente, no coração da Herodes. Ela diz, filha, vem cá. É a chance de eu se livrar desse homem. A chance é agora. Vai lá. Dança mais um pouquinho para ele não perceber
e pede para ele a cabeça desse importuno. Pede para ele. E ela vem dançando, dança. E diz: meu Senhor, o pedido que eu tenho que lhe fazer é o seguinte: dá-me numa bandeja a cabeça de João Batista. Herodes entristeceu. E manda decapitar João então, filho. E traz a cabeça dele. E entrega para a jovem entrega para a mãe. Você entendeu? Morreu, filho. Mas morreu firme a verdade. Quem sabe alguém foi visitar João e disse: João, eu te avisei, João. Porque Herodes primeiro mandou prender, acorrentar e jogar no calabouço. Quem sabe alguém visitando: João, eu te avisei, João. Você não me escutou, João. Mexer com gente grande dá nisso. Quem sabe a palavra de João diz: filho, se a minha cabeça vale prêmio, está leilão. Eu não volto atrás. O certo é certo e o errado é errado. Filhinho, comigo mesmo, quantos não vai com a minha cara? Eu sei disso. Grande, líder. Sabe por quê? Por causa da verdade. Falou, arrumou problema. Pois então eu vou arrumar um monte de problema. Pode aumentar. É isso que Jesus viu em João. E eu provo, eu vou te provar. Como nós dizia na roça, eu estou só te induzindo. Eu estou só rodeando perto de você. Mas eu vou te assegurar. É por isso que João era maior do que Moisés. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus 19. Mateus capítulo 19. Olha aí o que diz a palavra de Deus, versículo 3. Alguns fariseus também chegaram a ele para prová-lo, questionaram: é lícito o marido divorciar da esposa por qualquer motivo? Versículo 4, e Jesus explicou: não tendes lido no princípio, que o Criador fez homem e mulher? E os instruiu: por esse motivo o homem deixará o pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto o que Deus uniu, não se separa o ser humano. Replicou-lhe: então por que razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos concedeu separar-se das vossas mulheres, mas não tendes sido assim desde o princípio. Eu, porém, afirmo: todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual ou adultério, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Você entendeu? Olha a pergunta que fizeram para Jesus. Pergunta maligna. Moisés cedeu, João não. É por isso, filho, que Jesus disse: os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Não há. Moisés cedeu, ou seja, puseram pressão, cedeu. Olha lá, puseram pressão também em Josué, cedeu. João não. Ó, resumindo, solteiro, hein? Solteiro. Ei, mas que jovem, hein?
Diz, O diabo é medonho para querer pôr pressão. Gênesis 37, filhinho, vai falar da história de José do Egito. Tentou pôr pressão nele também, dançou, o cão dançou. Moisés foi um grande líder, filho, mas falhou. Agora eles pegam a palavra de Moisés, a sabedoria do mestre. Jesus diz, no princípio não foi assim. Deixa eu te contar, sabe por quê? É porque Moisés permitiu, mas não foi desse jeito. Foi assim não. Ou seja, porque se Jesus dissesse pode, ele estava invalidando o que o Senhor disse para Adão e Eva lá em Gênesis 2, 24. Olha a sabedoria. Ele não invalidou a palavra do Pai. Ele diz, no princípio não foi assim não. O Senhor fez macho e fêmea e se uniu, se fundiu, se tornou uma só carne. Casamento, filha, 2 meio copo d'água, misturou, acabou. Será que é assim, irmão? Vou provar, é desse jeito. Alguém quer fazer diferente, mas é dessa forma. Por isso que ele diz, o que o Senhor uniu, homem nenhum, não tem advogado nenhum que separa. Não existe, não tem. O que Deus uniu, o homem não separa. Agora, filho, quando nós casamos, eu tenho 25 anos de casado. Esse tempo eu vi um comentário, falou, tem 35 anos de casado. Eu nunca traí a minha esposa. Você não fez vantagem nenhuma, rapaz. Nenhuma. Isso é obrigação sua e minha. Não fez vantagem nenhuma, não. Nenhuma. Filho, em casamento, quando nós assumimos o casamento, o que diz? Que a morte nos separe. Então você está fugindo, filho. Então por que lá na hora você diz, peraí, eu vou casar. Esse negócio de morte aí não. Se amanhã, ele não ia fazer seu casamento. Porque ele é um juiz, filho, é uma autoridade constituída por Deus. É mais sério, filho, do que nós possa pensar. A história diz que João, filho, insultava Herodes. Adúltero, o que você está fazendo não é correto. Ao ponto, filhinho, de Herodes mandar prender João. Pois prende, mas voltar a palavra atrás eu não volto. Está falada, a palavra é do bom mestre, vai permanecer. E hoje, filho, nós vimos, filhinho, as coisas tomam um rumo diferente. É doído, filho, quando nós fala. Porque, filhinho, eu já perdi praticamente amizade por causa de verdade. Firma que eu já trabalhei, colega de serviço, é só você falar as verdades para o patrão. O patrão manda a gente mentir, o que você vai falar? Aí você executa o camarada, ele fecha a cara com você. Se ele deve, filhinho, você adverte que ele tem que pagar, ele fecha a cara para você. Aí é nós que escolhe quem nós quer ser. Justo ou meia boca? João Batista, filhinho, foi até a morte, mas não arredou o pé. Não arredou o pé. E eu vou dizer, filho, que o Senhor Jesus nos ajuda. A igreja atual hoje, ela está num rumo bem diferente, filho, do início. Muitas coisas diferentes. Muito. Quando o Senhor Jesus foi embora com os discípulos, continuou a obra dele, dando início, dando continuidade. Filhinho, havia temor. Atos 2, 43, toda a alma havia temor, singeleza de coração, no partir do pão. Hoje é mais ou menos assim, o que é meu é meu. Até o século IV, no século IV, Constantino, filho, ele permitiu um edito
que dava legalidade aos cristãos se tornar cristão, a fazer culto. Ou seja, filhinho, ele abriu mão de muita coisa. E já perto do século IV, muitos dos templos, filho, de ídolo, havia abandonado os seus templos, o povo havia abandonado os seus templos e convertido ao Deus, a Jeová, ao Deus da Bíblia. Perto do século IX, 900 anos, depois que Jesus, como se diz, sobe ao Pai, a igreja estava uma baderna, adultério comia sorto, o pecado, a bebedice. Por quê? Sabe por quê? Porque frouxaram. Aí entra, filhinha, a história de Martim Lutero, que Deus levanta Martim Lutero, 31 de outubro de 1517, menos de 2 séculos, porque o Papa Leão X, para terminar a obra de São Pedro, que era um templo gigantesco, ele soltou uma matéria, que podia vender indulgência. Ou seja, quem tinha dinheiro comprava o perdão dos pecados. E isso propagou de uma tal forma, eu estou dizendo de um íter. E nessa data, 31 de outubro de 1517, Deus levanta Martim Lutero. Ele pega 95 questões erradas e vai na porta da igreja e fixa lá. Sabe o que aconteceu? 3 anos depois, sabe o que acontece? Não deixaram Martim Lutero pregar mais. Repugnaram Martim Lutero. 1520, não aceitaram mais. Não quiseram ouvir mais. Por causa da verdade. Por causa da verdade. Sabe o que Martim Lutero fez? Já que não deixaram pregar, Martim Lutero vai então e pega e faz o Novo Testamento, traduz o Novo Testamento para a língua alemã, e morre ao ano de 1546, com 63 anos de idade. Então, filhinho, nos dias de hoje é normal alguém não aceitar a palavra, dizer isso é duro demais, eu não volto aqui não. Filhinho, se nós ler a Bíblia, nós chegamos a uma conclusão. Se nós estudar a palavra de Deus, não existe mensagem dura. Você sabia disso? Isso é o ser humano que ruma. Jesus nunca nos dá um fardo que nós não possa carregar. O mundo é que tenta colocar no coração um do outro que você tem que aproveitar a vida, que você tem que desfrutar dos melhores da terra, distanciando da palavra de Deus. Por que a história não diz que João se aproveitou das cataratas da época? Não, Jesus viu. Ele dedicou a palavra. Ele foi a fundo. Será que João, o corpo humano de João, não tinha vontade de ter contato com a mulher? O corpo, João não sentia desejo? Dia desse eu conversando com um jovem. Ele casou e a esposa largou ele. Ele diz, eu preciso de casar de novo para mim fazer a obra. Eu disse, rapaz, calma, rapaz. Põe tudo diante de Deus, precipita não. Não, eu tenho que casar. Eu disse, rapaz, deixa eu falar uma coisa com você. Você já casou uma vez, aconteceu isso. Se acontecer a segunda, calma. Eu caso a terceira? Eu tenho que fazer a obra. Eu disse, rapaz, Pedro era solteiro, Jesus é solteiro,
João Batista solteiro. Me mostra quem fez uma obra melhor do que o apóstolo Paulo. Me mostra. Não teve. Então isso é desculpa com o ser humano. São coisinhas, picuinhas que o ser humano quer pegar, para não encarar a verdade, a realidade. E esse homem, apóstolo Paulo, que escreveu mais de 50% dos evangelhos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Nós já está, como se diz, correndo para o final. Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. Antes de nós entrar no texto, presta bastante atenção na leitura que vai ser lida. Gálatas capítulo 1, versículo de número 11. Olha o segredo aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Diz assim: caros irmãos, quero que saibais que o evangelho que por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo, por revelação. Você entendeu? O que Jesus revelou a Paulo, irmãos, foi uma coisa espantosa. Nós lemos aqui que o evangelho que Paulo recebeu, Atos 9, filhinho, quando ele vai para perseguir os crentes em Damasco, quem que aparece e joga ele do cavalo no chão? Jesus. E são coisas interessantes, se você for observar, que Jesus não tinha que ir ali. Na minha ótica de enxergar, não. Porque Jesus veio, comprou o rebanho e deixou na mão do Espírito Santo para tomar conta. Que ele diz: eu vou. Se eu não for, o Consolador não vem. Agora ele aparece ali e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo poderia ter virado e dizido o quê? Eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo os cristãos. Mas, filhinho, quando você é atingido, saiba, filhinho, que Jesus sente o mesmo. E a conversão de Paulo, então, se inicia ali. E nós lemos aqui, filho, ele dizendo para Gálatas, filho: ei, que, como se diz, recebeu do Senhor Jesus, não foi de homem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em outra passagem. Nós já estamos finalizando. Coríntios 7. Vamos ler Romanos 7 primeiro. Romanos 7, versículo de número 2, diz assim: por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre do seu casamento. Por isso, se ela casar com outro homem, enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, está livre daquela lei, mesmo que venha casar com outro homem, não seja adultério. Jesus está nos lembrando, filho, daquele compromisso que nós fez lá no início. Você promete ser fiel à sua esposa, na dor, na tristeza, na alegria, até que a morte os separe. Olha aí, Jesus dizendo para Paulo: filho, escreve aí,
Tem mais, abre aqui agora Coríntios 7. Uma coisa interessante que me chama a atenção, olha aí, Coríntios 7, versículo 3. Diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua esposa, e da mesma forma a esposa para com o seu marido. Irmão, se nós viver Coríntios 7, 3, você sabia que não tem boca para o diabo? Não tem vez para o diabo? Não tem. Olha o que está dizendo. Você prestou atenção? Vou ler de novo. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa, e da mesma forma a sua esposa para com o seu marido. Em outras palavras, filho, se nós fizer a nossa parte, filho, não tem problema. Agora, divergência de gosto, isso sempre vai ter. Nós vamos ter que ceder em alguma coisa. Vão ter que ceder. Porque senão não vai dar certo. Agora, filho, ao ponto de separar, espera aí. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se nós praticar a palavra, as coisas é diferente. Mas quem sabe, filho, nós deixamos a carne falar mais alto, o momento falar mais alto. Olha aí com a Bíblia aberta, olha aí o versículo 10, Coríntios 7, 10. Olha agora. Um dia um irmão me fez uma pergunta: de onde Paulo tirou essa lei? Eu citei para ele Gálatas 1:11. Foi Deus, foi Jesus que deu para Paulo essa lei. Olha aí, Gálatas 7, aliás, Coríntios 7, 10. Olha aqui, mandamento: todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se aparte do marido. Se porém ela se apartar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da esposa. Sempre tem uma questão, você pode observar, ninguém larga ninguém para ficar sozinho. Muitos já conversou comigo e conversa. Ninguém diz: Ronaldo, eu vou largar e vou ficar sozinho. Ou seja, é macho, então larga e fica para me ver. Agora, filhinho, João viveu. Jesus, 1 Pedro 2, 21, diz que ele foi o exemplo para nós seguir as suas pisadas. Então é possível o homem ficar sem mulher, é ou não é? Porque muitos dizem: eu não aguentei, irmão, a carne é fraca. Pede Jesus que ele dá um jeito de sapecar ela. Filhinho, eu estou falando coisa que eu preciso da graça de Deus na minha vida. Meu filho está escutando eu pregar, ele sabe do que eu passo, do que eu vivo. Agora, filhinho, espera aí, eu conheço a Bíblia. E se for a cruz que Jesus me deu? Hã? E aí? Filhinho, é mais sério do que nós possa pensar. E para muitos, filho, hoje é comum, está normal. Aí aparece João pregando, repreende o homem, é preso, está lá sozinho, daí a pouco é morto. O que Jesus viu era isso. Porque Jesus via, filho, Hebreus 13, 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus via, sabia, Jesus sabia, filho, não é novidade do que eu ia dizer aqui hoje. Jesus, isso aqui não é novidade para Jesus, filho. É para você e para mim, para Jesus não. É por isso que ele diz: os nascidos de mulher, ó. Então ficou para trás, os nascidos de mulher. Porque se ele diz assim, ó,
os que já nasceu e os que ainda há de nascer, nós estávamos inclusos. Então nós é capaz de fazer uma obra bonita igual João, ou até mais do que João. Outro versículo aí, filho, para nós finalizar. Olha para você ver que coisa interessante que Jesus revela a João. Coríntios 7,13. Olha aí. Diz assim: da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, ela é cristã, o marido não. Mas esse consente em viver com ela, não separe dele. A ordem aqui é para a mulher crente. Portanto, o marido descrente é santificado pela esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada pelo marido crente. Você frisou bem essa questão. Paulo está dizendo o seguinte: se uma irmã tem marido que não é cristão, não é para ela deixar ele. Ah, foi para Jesus, se não quiser ir, ó, pá. Não é assim não. Ele pode ser ganho pelo seu procedimento. Faz o papel de esposa. E vice-versa. Se for o homem ou se for a mulher. Agora, olha outra coisa interessante aí no versículo 15. Coríntios 7,15. No entanto, se o incrédulo, agora é para o incrédulo, se o incrédulo decidir separar-se, que se separa. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã esteja sujeito à servidão, pois Deus o chamou para viver em paz. Agora, se o marido incrédulo, que mora com a cristã, fiel, não, eu não quero mais, eu quero ir embora, eu não quero. Então que vá. Mas nunca é para sair da boca da irmã. Ou nunca é para ela fazer aquelas grevezinhas, você está entendendo? Para causar o problema. Nunca é para fazer isso. Mas se ele decidir, então que vá, que se separe então. Aí, filho, entendeu? Há uma oportunidade. Jesus diz que pode largar. Somente nós lemos lá em Mateus 19,3, por causa do adultério. Mateus 19,9. E aqui, uma outra condição. Olha aí, Mateus 7,39. Aliás, Coríntios 7,39. Estamos fechando, olha aqui. Coríntios 7,39. Diz assim: mas a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o seu marido morrer, ela está livre para casar com quem deseja, contanto que se pertença ao Senhor. Ainda tem mais uma condição, filho. Morreu o marido, não é para ir lá no mundo não. Não. É para ir na linhagem espiritual, filho, do Senhor, e pegar um. Filhinho, é sério. Tem muita gente errando, pecando, e está pecando feio. 1 Coríntios está aqui, ó, capítulo 6. Eu ia citar, mas eu vou ler aqui, olha aqui, 1 Coríntios 6. Precisa abrir não, presta sua atenção. Versículo 18. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora, é fora do corpo. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então Jesus está fazendo uma separação. E está mesmo. Porque Mateus 5,28, Jesus diz assim: aquele que atentar por uma mulher com intenção impura, no seu coração ele cometeu adultério com ela.
Há uma diferença nesse pecado? Porque aqui ele diz, aquele que peca sexualmente, ele está expondo o próprio corpo. E aí? Filhinho, quando nós temos consciência das coisas, nós somos mais maduros. Nós temos que pedir a luz, que o Senhor Jesus nos ajuda. Esses dias eu ouvi uma questão, um irmão me parou, e tinha um líder de nome, e ele me chamou e entrou nesse assunto, e eu ouvi uma coisa da boca desse líder, um líder que eu amo, um líder que eu gosto muito. Errar todo mundo erra, e você não precisa pensar que eu estou passando em mar de santinho para você, que eu não estou também não. Eu preciso mais de Jesus do que você. Se eu estou aqui em cima é só para você me ver. Talvez você que está embaixo é muito mais do que eu. Não é porque quem sobe aqui precisa cantar de galo, não, nada disso. João ficou 29 anos lá no deserto, ninguém via ele. Jesus diz, epa, esse aí é o cara. Ninguém viu, mas Jesus viu. E me fez essa pergunta junto com esse líder. Até achei bonita a resposta do líder. Ele não foi contra a Bíblia. Mas ele fez soltou uma que eu disse, não, meu Deus. Só que Deus me deu uma sabedoria tão grande no início, que eu disse, olha, eu não sabia que nós ia conversar, e vou deixar uma coisa clara para o senhor. O senhor sabe que eu posso discordar do senhor, talvez, em questão até 100%? Só que eu não posso sair daqui enfunado com o senhor 100%, né? Mas discordar, eu posso discordar. Agora, se nós temos a Bíblia, nós vamos ter que chegar numa conclusão. O assunto pulou para outra coisa. Ele disse para mim assim, olha, esse ano foi o 7º pastor que morreu, suicidado, porque nunca teve o chamado de pastor. Eu disse, como é? Eu disse, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Na hora, foi o Espírito que me deu sabedoria. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor acredita que Judas Iscariote teve o chamado? Não, acredito. Então já ganhei ele. 1-0. O senhor acredita que Judas foi criado especialmente para negar Jesus? Não acredito nisso não. Ele escolheu com as próprias mãos. Então como é que o 7º pastor que morreu suicidado não teve o chamado de Jesus? Porque Mateus 10, Jesus chamou os 12, deu poder e autoridade. Para acreditar numa dessa, então quer dizer que é a morte de João. Lógico que João não foi suicidado. Mas o que João fez para morrer desse jeito? Por causa da verdade. Filhinho, se tem uma coisa que nós temos que pedir a Deus, é para o nosso pastor. Por que eu fiz questão de te mostrar o caso? Cuidado, filho. Nós estamos na reta final. E o que foi dito aqui hoje, talvez nunca mais você vai ouvir, nem eu. Cuidado, filho. Que o Senhor Jesus nos ajude, senão pode repelir como um aviso para muitos naquele dia. Vamos ficar de pé.